pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Morrinho quem fala e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho sobre problemas ambientais urbanos, referente à aula 18 da apostila 2, na frente 2, Geografia. Alguns problemas ambientais tipicamente urbanos já foram estudados, que são aqueles relacionados à poluição atmosférica. A gente já estudou o fenômeno da chuva ácida, inversão térmica com a formação do smog, bem como o processo de formação de ilhas de calor. Para complementarmos esse estudo sobre problemas ambientais, vamos trabalhar hoje com a questão das enchentes, bem como com a questão da produção de lixo e a sua destinação. Então prestem bastante atenção, resolvam os exercícios ao final da aula e busquem esclarecer as dúvidas, porque se trata de um assunto muito recorrente, em especial na prova do Enem. Acompanhem comigo nos próximos slides todo esse conteúdo. A primeira coisa que eu acho importante a gente estudar dentro desse conteúdo de problemas ambientais urbanos é a ocorrência de enchentes. E aqui, para ilustrar bem essa aula, acho interessante diferenciar com vocês o que são enchentes, inundações e alagamentos. Palavrinhas que nós usamos mais ou menos como sinônimas, na maioria das vezes, mas que se você quiser precisar mais especificamente com seu significado, ou se o vestibular quiser fazer uma questão com uma maior precisão sobre significado, acho interessante a gente observar essa imagem. O que é a enchente propriamente dita? Enchente é o processo onde o rio ele sai de sua situação de normalidade e passa por uma cheia mais significativa. Veja que a cheia que acontece nesse rio é uma cheia de caráter temporário e que é uma cheia que tem uma forte relação com um período mais chuvoso. Essa enchente ela é alcançada quando o rio chega no seu nível máximo, que seria o limite para o seu transbordamento acontecer. Veja que na enchente ainda não há o transbordamento propriamente dito. Quando que vai acontecer esse transbordamento? O transbordamento acontece quando eu tenho o processo de inundação, ou seja, o rio extrapola o nível de enchente e passa a inundar as áreas do seu entorno, sejam elas áreas rurais, sejam áreas urbanas. Nas áreas rurais, normalmente encontramos uma vegetação junto à várzea do rio, que nós chamamos de mata ciliar. Normalmente nas cidades, essa área de várzea é ocupada, numa área de planície de inundação, por ruas, calçadas e avenidas. E o alagamento, Morrinho? O alagamento ele se dá a partir do acúmulo de água junto às áreas urbanas por conta de uma dificuldade maior da água escoar superficialmente. Normalmente em áreas de baixada, normalmente onde o planejamento urbano não foi tão adequado, onde bueiros acabaram ficando entupidos, a gente acaba tendo esse alagamento. Não acho o mais importante a gente ter essa noção sobre esses três conceitos, mas acho importante pensarmos como que esse transbordamento acontece, como que esse alagamento acontece ao longo dos vários espaços urbanos e como que isso é reflexo de um planejamento urbano que não foi tão adequado, de um crescimento populacional urbano que foi muito mais rápido que a capacidade de receber tamanha população. Para isso, vamos identificar as causas desse fenômeno. Olhando para as causas desse fenômeno, acho super importante a gente observar as imagens e acompanhar essas causas ao mesmo tempo. Veja que a primeira causa que eu coloco para a ocorrência de enchentes, de inundações, de alagamentos no espaço urbano, tem a ver com a dinâmica das matas ciliares. O que são as matas ciliares? Como eu disse a vocês, corresponde à parcela de vegetação que a gente tem junto às planícies de inundação, junto às áreas onde o rio naturalmente transborda à medida que ele tem as suas cheias. Essa região do rio que naturalmente recebe a água transbordada, a gente dá um nome de várzea fluvial. Tem aquela expressão futebol de várzea, e essa expressão vem de que quando o futebol começou a se desenvolver no Brasil, na virada do século XIX para o século XX, os mais pobres, que não podiam jogar nos clubes as partidas de futebol, jogavam justamente nas margens dos rios,
num terreno relativamente plano, chamado de várzea fluvial. E como o rio sempre alaga junto a essa região de várzea, em especial no momento mais chuvoso, muitas vezes o futebol era praticado num campo cheio de lama, e aí a qualidade não ficava muito boa da partida, e aí isso virou significado de futebol de várzea. É muito comum esse tipo de associação ser feita por algumas questões de vestibulares, beleza? Bom, uma vez que eu tenha o desmatamento da mata ciliar junto a essas várzeas fluviais, muitas vezes essa área que foi desmatada, ela vai ser ocupada por um solo impermeabilizado, seja por conta de uma calçada, seja pela construção de uma rua ou de uma avenida. O solo não vai mais permitir que a água da chuva consiga infiltrar dentro do mesmo. E assim o ciclo hidrológico, de alguma forma, fica prejudicado. Essa imagem que aparece no alto da nossa tela, eu acho muito interessante da gente analisar, para você perceber o impacto que essa impermeabilização do solo tem junto a essas regiões de várzea, no que diz respeito à infiltração da água, bem como o escoamento superficial da mesma. O que eu tenho na primeira imagem? Nessa primeira imagem, eu tenho um espaço natural, um espaço de uma zona rural que não teve grande intervenção humana. Quando eu olho para essa setinha vermelha, eu quero calcular o quanto da água escoa na superfície. Quando eu olho para a setinha azul, eu quero observar o quanto da água consegue infiltrar nesse solo. Veja que num espaço natural, de 80% a 90% do volume da água que caiu da chuva acaba infiltrando no solo. E apenas de 10% a 20% dessa mesma água da chuva é que vai escoar superficialmente. Quer dizer, então, que o volume que vai ser acrescentado ao curso fluvial é um volume relativamente pequeno. E veja como isso muda numa área urbanizada. Numa área urbanizada, esse escoamento superficial ele vai de 90% a 100% de toda a água que precipitou, enquanto que o volume que vai infiltrar no solo, ele vai no máximo até 10% dessa água que precipitou. Não é à toa que quando eu olho para a vazão do rio em diferentes coberturas, eu enxergo uma situação bem distinta. Então vamos aprender a interpretar esse gráfico já caiu em vestibular. Eu tenho o volume de água ao longo do tempo à medida que essa água precipita. Se eu estou em uma área urbana, veja que essa vazão aumenta muito em um intervalo de tempo muito curto e que depois, pouco a pouco, essa vazão vai diminuindo. Não é à toa que o nível do rio enche muito rápido, que as inundações e alagamentos acabam acontecendo. Numa área rural, por ter um espaço menos impermeabilizado, essa vazão ela aumenta, mas no intervalo de tempo muito maior. E ela aumenta menos do que numa área urbanizada. E depois volta novamente à sua normalidade. Se eu tenho uma área agrícola misturada com uma área florestal, veja que demora ainda mais para essa vazão aumentar e a enchente não se torna tão intensa. E se for apenas uma área florestal, esse processo leva ainda mais tempo para encher muito menos. Então, quando eu associo essas duas situações de remover mata ciliar e impermeabilizar o solo, obviamente que as enchentes tornam-se muito mais frequentes, as inundações tornam-se, portanto, muito mais frequentes. Poxa, Morrinho, mas não dá para fazer nada a respeito disso? Claro que dá, e o poder público sabe que dá. Se você olhar para esse desenho, eu coloquei aqui para vocês vários bueiros que são instalados junto às ruas, junto às avenidas. E qual é a função desse bueiro? À medida que a água da chuva escoa superficialmente, essa água é recolhida pelo bueiro e essa água vai parar em canais subterrâneos. Até lá na frente do espaço urbano, essa água voltar a abastecer o curso fluvial. Poxa, que ideia bacana, né, Morrinho? Mas funciona? Poderia funcionar,
se a gente não tivesse uma educação inadequada do ponto de vista ambiental e no nosso cuidado com o lixo. É muito comum a gente perceber bueiros que ficam entupidos com lixo. E por que isso acontece? Porque a gente joga lixo na rua? Também. Mas porque na hora que a gente vai colocar o lixo para fora de casa, para que depois a coleta seja realizada, muitas vezes a gente deixa o lixo no chão. A gente não tem uma cestinha suspensa, um lugar específico para destinar esse lixo. E aí olhe bem para quando você vai colocar o lixo fora de casa. Se o tempo estiver fechado, aquela sacolinha de lixo que você coloca fora de casa no chão, ela vai ser arrastada pela enxurrada. E ao ser arrastada pela enxurrada, aonde ela vai parar? Obviamente que ela vai parar no bueiro. Se eu tiver um grande volume de lixo parando nesse bueiro, a captura de água que o bueiro costuma fazer, ele vai acabar deixando de fazer. E a função que ele teria de evitar a inundação, de evitar o alagamento, acaba não sendo correspondida. Beleza? Quer dizer, então, que a culpa também é nossa? Sim, a culpa também é nossa enquanto cidadão, não só de um planejamento urbano inadequado. Mas paro por aí? Não. Existe ainda mais um processo que é responsável pela ocorrência de enchentes, que tem a ver com o formato do curso do rio. Olha só a próxima imagem. Quando eu olho para o formato do curso do rio, existem rios que são naturalmente retilíneos, como essa imagem sugere, mas tem rios que são curvilíneos ou meândricos, como a Geografia 1 ainda vai trabalhar com vocês. Rios meândricos são rios cheios de curvas ao longo de sua trajetória, e essas curvas nós chamamos de meandros. Agora responde para mim. Para o planejamento urbano, é legal ter um curso todo cheio de curvas dentro do espaço urbano? Não, porque se eu tivesse que construir uma rua ou avenida, essa rua ou avenida ia se apresentar cheia de curvas, o que seria ruim para a fluidez de pessoas, de veículos, de mercadorias dentro do espaço urbano. Ou seja, o que se torna muito comum? A transformação de um curso de rio meândrico em um curso de rio retilíneo. Por isso eu chamo o processo de retificação de rio. E para essa retificação acontecer, eu preciso canalizar o rio. Por isso que eu coloquei as duas coisas ao mesmo tempo. Retificação e canalização dos rios, sendo responsáveis pelas inundações, pelos alagamentos no espaço urbano. Mas eu não saquei qual é a lógica disso, Morrinho. Então presta muito atenção. Imagine, turma, que eu tenho um segmento que vai de A, aqui a letra A, até B, nesse trecho curvilíneo. E que esse mesmo trecho AB foi retificado, foi canalizado. O volume de água que eu tenho nesse trecho de cima é exatamente o mesmo volume de água que eu tenho no trecho de baixo. Mas tente pensar agora qual é o nível máximo que cada um desses trechos consegue alcançar. Veja que o nível que eu vou encontrar no trecho de cima, ele vai se tornar menor do que o nível que eu vou encontrar no nível de baixo. Quer dizer que se eu esticasse esse trecho de cima, eu teria um trecho retilíneo muito maior do que esse trecho que foi desenhado, que ficou compactado. Logo, eu tenho um nível mais alto das águas do rio, tornando a cheia muito mais fácil de acontecer e, consequentemente, as inundações e alagamentos muito mais prováveis de acontecerem. Então, muitas cidades, Ribeirão Preto é uma delas, passaram por esse processo de canalização e de retificação de rios. E onde isso acontece, a tendência é que as enchentes se tornem mais intensas. Beleza? Uma vez que eu tenho a ocorrência de enchente, qual é o impacto que isso vai trazer no dia a dia? Isso é fácil a gente perceber. Dá uma olhada, ó. À medida que as enchentes acontecem, obviamente, perdas materiais se tornam muito significativas. Nessa imagem que eu trago no slide para vocês, a gente tem uma série de veículos que passaram por uma área de inundação, de alagamento, e que esses veículos provavelmente vão ter uma perda total. Seus proprietários, se não tiverem seguros, vão acabar perdendo esse bem material.
Mas imagine quem mora numa região sujeita a inundação ou alagamento, quem tem loja na mesma região, o tamanho do prejuízo que não precisa arcar. E muitas vezes não tem um seguro dessa loja, dos bens, dos móveis que existem dentro das casas, para honrar com todo esse prejuízo. Então é um prejuízo enorme. Vidas, infelizmente, acabam sendo ceifadas, dependendo da velocidade com que essas cheias acontecem, com a velocidade das correntezas das águas. Também podemos falar em prejuízo à nossa sociedade, do ponto de vista da saúde, por causa da falta de tratamento de água e esgoto, que a gente tem de maneira muito recorrente no Brasil. Praticamente metade dos municípios não coletam esgoto. Então, em meio a esse curso de rio que transbordou, eu tenho esgoto misturado. E a leptospirose, a cólera, são doenças muito comuns quando a gente associa essa água sem tratamento de esgoto ao contato humano. Tem como solucionar um problema como esse? Tem. Não é tão simples a solução de um problema como esse, mas com algum tipo de investimento, com criatividade do setor público, talvez a gente consiga contornar, pelo menos que parcialmente, esse problema. Quais seriam as possíveis soluções? Uma primeira solução que eu acho interessante vocês perceberem tem a ver com a construção dos piscinões, que é o que eu mostro nessa imagem. Esta área, bem como esta área, representam piscinões, que são grandes reservatórios de água construídos junto ao curso dos rios. Então, aqui eu tenho o curso de um rio e os piscinões ao lado. Qual é a lógica do piscinão? À medida que o nível do rio começa a aumentar, que a enchente começa a acontecer, a cheia começa a acontecer, eu tenho uma tubulação subterrânea que integra o rio a esses piscinões. Então, ao invés da água do rio transportar para essas marginais, antes disso acontecer, os piscinões são ativados e, pouco a pouco, vão sendo preenchidos com água. Para a enchente acontecer nesse trecho onde o piscinão se encontra, tem que ser um volume muito significativo de chuva. Poxa, Morrinho, parece ser muito simples, então, a solução, vamos construir um monte de piscinão. O problema é que você tem que desapropriar muito terreno, e desapropriação de terreno tem um custo muito elevado. Maravilha. Outra possível solução, talvez um pouco mais simples, tem a ver com a instalação de calçadas mais permeáveis, junto a essas vias que tendem a inundar ou alagar. Aqui está um exemplo, né, que eu apontei com a setinha em preta de calçada permeável. Ela é toda vazada. E nessas áreas em que ela se encontra toda vazada, eu posso plantar grama e aí sim facilitar a infiltração dessa água que vem da chuva, fazendo com que o escoamento superficial dessa água se torne relativamente menor. A outra possibilidade é simplesmente reconstruir a mata ciliar nas áreas de várzea. Então veja nesta última imagem, dessa imagem da esquerda, que eu tenho uma parcela da várzea ocupada por vegetação, mas boa parte dessa várzea foi impermeabilizada. O que eu teria que fazer seria desapropriar todas essas construções, readequar todo o sistema viário para pouco a pouco replantar árvores e assim evitar as enchentes, inundações e alagamentos. Essa é uma solução bem pouco viável, dado o custo elevadíssimo de todo esse processo. Maravilha, super comum isso aparecer. Pode aparecer numa questão ligada à climatologia, de você pensar num clima tropical, que chove mais no final do ano, no começo do ano, e na época que essas cheias se tornam mais recorrentes. Pode aparecer numa questão de Enem, que te dão um problema e te pedem uma solução para o mesmo. Então, sempre muita leitura, muita interpretação e treinamento. Beleza? O próximo problema que a gente vai analisar é a questão dos resíduos sólidos ou a questão simplesmente do lixo. Acompanhem comigo. Tratar do problema do lixo é basicamente tratar de um problema de um grande volume de lixo que é produzido por nossa sociedade. E de onde vem esse problema do lixo produzido na nossa sociedade? Vem muito do nosso consumo. Uma sociedade de consumo, ela se baseia muito mais pelo que as pessoas têm do que basicamente do que as pessoas são. E como a gente vive nessa sociedade de consumo o tempo todo bombardeada pela publicidade, muitas vezes o consumo é feito de maneira desnecessária, o que vai aumentar ainda mais o volume de lixo que a gente tem a produzir
no nosso cotidiano. Hoje, trabalhamos com uma média mundial em torno de 1 quilo de lixo por dia por pessoa. Mas, claro, se essa produção de lixo está baseada numa sociedade de consumo, onde o poder aquisitivo da sociedade é maior, a produção de lixo acaba, consequentemente, se tornando muito maior. O Brasil, por exemplo, está acima dessa média mundial. Hoje, no Brasil, nós temos uma produção de mais ou menos 1,3, 1,4 quilos de lixo por pessoa por dia. E quando você pensa numa cidade enorme como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Porto Alegre, o volume de lixo que precisa ser tratado, que precisa ser destinado a algum lugar, é realmente um volume muito significativo. Morrinho, mas o problema é simplesmente a sociedade de consumo, a propaganda que faz a gente consumir o tempo todo e todos os nossos objetos mais cedo ou mais tarde se tornarem lixo. Para tirar um pouco o peso, a responsabilidade das nossas costas, eu tenho um segundo fator importante, que é a prática da obsolescência programada por parte das empresas. O que significa esse termo obsolescência programada? Significa que hoje os produtos que são industrializados, eles estão programados para se tornarem obsoletos, ou seja, estão programados para se tornarem desgastados em uma velocidade maior, para se tornarem tecnologicamente atrasados numa velocidade maior, ou seja, que vai demandar que você consuma novamente um mesmo tipo de produto. E acredito que não há melhor produto para exemplificar essa obsolescência programada do que um telefone celular. Tente imaginar quantos aparelhos de telefone celular você já teve ao longo da vida. E que muitas vezes a troca que você fez não foi simplesmente porque ele se deteriorou, porque ele caiu, trincou a telinha, não funcionou mais. Mas simplesmente por uma inovação tecnológica, simplesmente por um aplicativo que não rodava mais no seu aparelho, porque o sistema operacional já não suportava aquele aplicativo. Então, de tempos em tempos, você tem que trocar aquele aparelho justamente para ter acesso a um instrumento mais moderno e mais funcional. Pensando nisso, à medida que você faz a troca desses aparelhos eletrônicos, ou mesmo uma roupa, ou mesmo um calçado, até mesmo um automóvel, aquilo que foi trocado vira resíduo, vira lixo. Então, somando essas duas questões, a gente tem uma produção bem significativa. E qual é a questão a se fazer? Qual destino a gente vai dar ao lixo? O primeiro destino que a gente vai trabalhar, infelizmente, é o destino mais comum e, ao mesmo tempo, mais inadequado do lixo, que é o lixão a céu aberto, ou o depósito a céu aberto, ou simplesmente lixão. Quando a gente olha para esse destino, por que ele é o mais comum e, ao mesmo tempo, por que ele é, ao mesmo tempo, mais inadequado? Ele é o mais comum porque o custo operacional dele é muito baixo. O que faz a gente destinar o lixo dessa forma? Ou o que a gente precisa para destinar o lixo dessa forma? A gente simplesmente precisa que um caminhão passe ao longo do espaço urbano e recolete o lixo que foi produzido pelos seus habitantes. Uma vez coletado esse lixo, esse caminhão vai se dirigir a uma área urbana periférica e vai depositar esse lixo nessa área marginalizada, nessa área periférica do espaço urbano. Não tive preocupação alguma com o solo, não tive preocupação alguma com a população que vive nessa área periférica. E por isso que eu vejo esse tipo de destino como o destino mais inadequado. É comum porque é muito barato de se destinar de dar esse destino ao lixo, mas é inadequado justamente pelos problemas que acaba provocando. Uma vez que esse volume de lixo acumula-se sobre uma área periférica sem preparo algum do terreno para recebê-lo, eu vou perceber que esse lixo, pouco a pouco, ao se decompor, vai gerar chorume e que esse chorume, pouco a pouco, vai acabar contaminando o solo e, eventualmente, o lençol freático, caso exista um depósito subterrâneo de água nessa região, o que vai comprometer a qualidade da água que abastece um determinado espaço urbano ou um determinado espaço rural. Ao mesmo tempo, eu tenho nessa área periférica do espaço urbano
uma área onde o mau cheiro acaba se tornando muito forte. Esse mau cheiro muito forte incomoda as pessoas, desvaloriza aquele espaço urbano. E aí eu vou ter uma parcela da sociedade vivendo junto àquele espaço desvalorizado pela própria sociedade. Quer dizer, eu vou ter uma população marginalizada dentro desse espaço urbano, que é a população que vive junto ao lixão. Além do mau cheiro, a própria atmosfera se torna mais poluída, porque um dos produtos da decomposição desse lixo é o metano. O metano, que é um gás de efeito estufa e que de alguma forma contribui para a intensificação desse efeito, que acaba gerando mudanças climáticas, como futuramente a gente vai trabalhar. Por fim, pela falta de cuidado quanto à destinação desse lixo, grande quantidade de pessoas na nossa sociedade, principalmente aquela parcela mais pobre, mais marginalizada, acaba tendo maior contato com esse lixão, acaba tendo maior contato com o lixo, não porque quer, mas porque precisa. Precisa ter contato com o lixo para tentar arrumar material reciclável e ter nesse material reciclável uma fonte de renda, muitas vezes para buscar roupa dentro de um lixão, para buscar alimento dentro de um lixão. E imagine que situação desesperadora de um indivíduo para ter que se submeter a ir para um lixão para arrumar uma fonte de renda, uma fonte de alimento ou uma roupa para poder usar no dia a dia. Ao ter contato com o lixo, acaba tendo contato com vetores de doença. E esses vetores de doença, de alguma forma, acabam provocando problemas de saúde pública mediante essa população que acaba alcançando esse lixão. Quer dizer, então, que esse tipo de destino realmente não vale a pena. Tanto não vale a pena que hoje ele é proibido no Brasil. Desde 2014, vem tentando se implantar uma política de restrição aos lixões, mas as prefeituras alegam não terem recursos suficientes para abandonarem seus lixões e mudarem e buscarem uma alternativa a essa destinação de lixo. Então, provavelmente, aí, em algumas cidades que vocês conhecem, infelizmente, essa é a destinação dada ao lixo que a gente produz. Qual seria a alternativa interessante a esse lixão? Seria o aterro sanitário. O que acontece no aterro sanitário? O lixo no aterro, ele vai ser, como o próprio nome sugere, aterrado, enterrado. Significa, então, que eu vou simplesmente abrir um buraco e vou colocar o lixo lá dentro? Não é bem por aí. Existe todo um preparo para que esse processo seja realizado. Um dos preparos que a gente tem é a escolha de uma região adequada para que isso seja feito. Pode ser uma área periférica, pode ser uma região rural, mas que seja uma região onde eu não tenha depósito subterrâneo de água, ou que esse depósito esteja mais distante, ou que haja um manancial mais afastado de onde esse lixo vai ser depositado. E aí acompanhem aqui comigo. Eu tenho uma área, turma, que vai ser cavada, onde esse lixo vai ser destinado. E à medida que esse lixo é destinado a essa camada, não é simplesmente um buraco aberto para destinar o lixo, mas eu tenho todo um preparo dessa região para receber o lixo propriamente dito. Por isso que eu tenho um destino mais adequado, porque eu tenho um preparo maior para isso. E esse preparo, infelizmente, traz uma desvantagem. Qual é a desvantagem? O custo operacional. Construir um aterro, manter o aterro em ordem, tem um custo operacional muito alto. E veja que interessante, há uma inversão, né, de vantagens e desvantagens no que diz respeito ao lixão. A vantagem do lixão era o custo baixo. A desvantagem do aterro é o custo alto. Então, a questão do custo realmente tem bastante significado. E por que o custo operacional é realmente grande? Porque na hora que o aterro é construído, em meio a esse buraco, eu tenho a selagem do solo, uma impermeabilização do solo, para evitar que haja infiltração de infiltração de chorume, tanto no solo quanto no lençol freático. Eu tenho, como você pode ver nessa imagem de cima, onde eu estou riscando em vermelho, um sistema de captação desse chorume. E esse chorume que é captado,
ele acaba sendo tratado numa estação de tratamento de esgoto dentro do próprio aterro e depois devolvido a um curso de água, como se fosse como se não tivesse poluição alguma. Isso tem um custo. O metano que é gerado por esse lixo também é capturado. E esse metano ele passa a ser aproveitado para a geração de energia elétrica. Ah, Morrinho, mas isso gera gás poluente na atmosfera. Concordo, mas ao menos o poluente está sendo usado para gerar energia. Entre poluente e poluente, eu tenho pelo menos nesse intermédio a geração de energia que abastece o aterro ou que pode abastecer uma localidade próxima também ao aterro. Além disso, do ponto de vista ambiental, como eu falei para vocês, eu não tenho a poluição do solo, não tenho a poluição da água, né, do lençol freático, e a sociedade acaba não tendo contato com esse espaço. O aterro que eu trago aqui na imagem para vocês é um aterro na cidade de Osasco. É um aterro, portanto, que recebe lixo da região metropolitana de São Paulo. Olha o espaço do aterro, como é um espaço bastante significativo. Vejo isso como desvantagem? Talvez seja, mas não é a maior das desvantagens. Acho que a maior desvantagem mesmo é o custo operacional de manter isso em ordem. Maravilha. Morrinho, se as prefeituras não têm dinheiro para um aterro sanitário, tem alguma solução para isso? Parcerias com a iniciativa privada. E aí a iniciativa privada ganharia dinheiro com isso ao receber esse lixo e cobrar pelo recebimento do lixo da sociedade, e a sociedade seria cobrada através de taxas de manutenção, taxas de limpeza urbana. Morrinho, aquele lance de créditos de carbono também pode ser um instrumento para que essas empresas privadas ganhem dinheiro com o aterro sanitário? Pode, mas infelizmente essa política de venda, de comercialização de créditos de carbono não foi uma política que se desenvolveu bastante. Maravilha? Galera, vendo o lixão e vendo o aterro como solução, por mais que seja uma solução interessante o aterro, ainda existe um problema, que é o problema do volume de lixo. Tanto no lixão quanto no aterro, o volume de lixo permanece o mesmo. Então a gente tem que pensar, quanto ao destino do lixo, o que a gente pode fazer, não só para destiná-lo de maneira adequada, mas para reduzir esse volume de lixo a ser destinado. Para isso, vamos pensar em outras soluções. E a primeira destas soluções é pensar justamente na prática da reciclagem. Olhe comigo para o próximo slide. Reciclagem, turma, faz parte de um dos 3 R's que vocês aprendem desde o ensino fundamental. O primeiro R é de reduzir o volume de lixo. O segundo R de reciclar esse mesmo volume de lixo. E o terceiro é de reutilizar esse lixo que foi reciclado. Nem todo material pode ser reaproveitado. Aqui na imagem você tem alguns dos materiais a serem reaproveitados, como papel, como plástico, como metal e como vidro. Antes da reciclagem acontecer, nós temos uma ação essencial. E qual é a ação essencial? É a realização da coleta seletiva. Ter a coleta seletiva eu vejo como uma grande vantagem, porque faz parte de um processo de educação ambiental. E isso a gente pode fazer em pequena escala dentro da nossa casa. Quando todo esse turbilhão de pandemia acabar, muitos de nós vamos querer nos reunir para fazer festa com os amigos, com os familiares. E sempre que a gente faz festa, muita latinha é consumida, muita garrafa PET é consumida. Deixa um lixo separado para esse tipo de lixo, porque pode virar um instrumento de renda para alguém. Ao mesmo tempo, quando você tem seu ambiente de estudo, tenho a impressão que, mais do que nunca, você tem consumido muito papel para fazer rascunho de exercício, de redação, para imprimir muitas aulas que você pega em PDF. Esse lixo ele pode ser reciclável. Deixa uma caixa de papelão do lado da sua mesa, à medida que aquele papel não for mais útil, ao invés de você amassar, deposite esse papel. Aí você faz a coleta seletiva. Não precisa necessariamente separar em cada um dos materiais específicos, mas tente criar o hábito na sua casa de separar aquilo que é e aquilo que não é reciclável. E de alguma forma você vai estar ajudando muita gente que depende desse lixo para ter emprego, para ter renda, que também é uma baita de uma vantagem. Então, enquanto vantagem, só para a gente retomar essa ideia, a gente tem a conscientização sobre essa questão ambiental, a possibilidade de gerar emprego para quem trabalha no processo de reciclagem e, de alguma forma,
você consegue garantir um tempo maior de vida útil, seja ao lixão, que não é o mais adequado, mas também ao aterro, porque menos lixo vai acabar sendo destinado a essa região. Maravilha? Uma coisa que eu acho importante a gente puxar da reciclagem é uma prática que algumas empresas vêm adotando que a gente chama de logística reversa. Qual é a prática da logística reversa? Opa, travei tudo aqui. Qual é a prática da logística reversa? Existem alguns tipos de lixo que a gente não consegue dar o destino adequado, que são lixos de um caráter mais tóxico. E esse lixo mais tóxico, ele precisa ser cuidado de maneira especial. Então, hoje, muitas legislações nacionais, inclusive a nossa, acabam determinando que as empresas que produzem esse material mais tóxico sejam também responsáveis pelo recolhimento desse lixo produzido a partir de seus produtos. Então, a logística reversa é uma logística que a gente tem não simplesmente a produção da mercadoria para chegar ao consumidor, mas também de pegar o lixo daquela mercadoria que o consumidor produziu, consumiu, e voltar para a empresa para dar uma destinação adequada. E como eu coloco para vocês, isso é comum com óleo de combustível, com pneu, com lâmpada fluorescente, com aparelhos celulares, eletrônicos em geral, com embalagens de veneno, bem como de agrotóxicos. Você não precisa decorar tudo isso, mas é pensar, poxa, esse lixo é tão tóxico, que destino que eu vou dar para ele? Tente procurar aquele que te vendeu aquele produto, porque provavelmente quem te vendeu o produto faz a coleta e a empresa fornecedora desse produto para o lojista também faz essa coleta, revertendo, portanto, a lógica do consumo. Maravilha? Também pensando nessa lógica de diminuir o volume de lixo, a gente tem a prática da compostagem. E o que é essa compostagem? É pegar aquele resto de alimento que a gente tem no dia a dia e transformar em adubo orgânico. Quer dizer, parte daquilo que iria para o lixão, parte daquilo que iria para o aterro sanitário, vai ser reaproveitado na produção de adubo. E aqui tem uma sequência muito interessante, onde a gente tem a nossa refeição gerando o resto de alimento. Esse resto de alimento vai ser separado num lixo especial que vai para a composteira. A composteira vai decompor esse lixo que vai se tornar adubo orgânico. O adubo vai fertilizar o solo fertilizado produz alimento e alimento volta para o nosso prato. E isso gera um ciclo que a gente consegue reduzir bastante o volume de lixo que vai parar num lixão. Então, enquanto vantagem dessa prática, de novo, eu tenho uma maior vida útil nos aterros sanitários ou no lixão. Eu tenho um instrumento que gera emprego e renda para quem produz esse adubo orgânico a partir do lixo orgânico. E, de alguma forma, é interessante na zona rural que, ao usar o adubo orgânico, eu tenho um instrumento para fertilizar o solo bem menos nocivo ao ecossistema como um todo do que os fertilizantes químicos. Os fertilizantes químicos, como a gente vai trabalhar mais adiante, acabam gerando nos rios, posteriormente nos mares e oceanos, regiões muito ricas em nitrogênio, onde o acúmulo de algas vai se tornar muito mais intenso e a oxigenação da água vai se tornar muito menor, o que leva à eutrofização dos recursos hídricos e uma mudança muito significativa desses ecossistemas aquáticos. Então, veja que a compostagem, enquanto prática, ela acaba minimizando muitos problemas que lá na frente poderíamos encontrar. Morrinho, eu tenho uma dúvida. É comum essa compostagem ser feita em áreas urbanas? Não, mas pode ser feita. Pode fazer no quintal da sua casa, caso você tenha interesse. É muito mais comum ser feito na zona rural, até porque é no espaço rural que ela vai ser muito mais utilizada. Mas em áreas urbanas, muitas vezes produtores de hortaliças em áreas urbanas fazem uso da compostagem para ter acesso a esse adubo orgânico de uma maneira muito mais rápida e muito mais barata. Beleza? O último destino, então, para a gente fechar nosso conteúdo por hoje, é falar do processo de incineração. Acompanhe comigo. Quanto à incineração, o que a gente tem no lixo? A gente tem a queima do lixo. Morrinho, mas queimar todo o lixo não é um problema? É, por isso que eu coloco para vocês que esse processo de incineração ele é indicado simplesmente para o lixo hospitalar,
que se trata de um lixo muito tóxico. Então, o lixo produzido em clínicas veterinárias, em clínicas odontológicas, em hospitais, postos de saúde, ele precisa ser muito bem armazenado e muito bem destinado para uma usina de incineração. Qual é a vantagem? Aquela que a gente vem batendo na tecla desde a reciclagem. Ao não destinar esse tipo de lixo junto ao lixo comum, o tempo de vida útil dos aterros aumenta, a contaminação é evitada nesses aterros ou mesmo em um lixão. E que as pessoas que vão trabalhar na usina de incineração ou na logística que abastece a usina de incineração, de alguma forma gera emprego, gera renda para a sociedade. O grave problema que a gente tem é o da poluição atmosférica. Quer dizer, se eu pegasse todo o lixo produzido e queimasse, eu substituiria um problema por outro. E a poluição atmosférica, como a gente sabe, também é um problema muito grave. Então, no caso, ele é mais adequado simplesmente para esse lixo hospitalar. Mas qual é a reflexão que eu gostaria que você fizesse? Será que toda cidade, será que toda região tem uma usina de incineração? Muitas vezes não. Muitas cidades levam seu lixo hospitalar para cidades vizinhas que tenham essa usina de incineração. Mas existem regiões, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que são muito pobres, que foram mal planejadas do ponto de vista da destinação do lixo. E que muitas vezes o que acontece com esse lixo hospitalar? O lixo hospitalar, infelizmente, acaba se misturando ao lixão, ao depósito a céu aberto. E quando eu olho para essas várias pessoas que vivem do lixo, elas não estão apenas buscando fonte de renda como materiais recicláveis. Elas estão buscando roupa, estão buscando alimento. E em meio a tudo isso, a gente encontra lixo hospitalar. Quer dizer, é um cenário realmente muito triste daqueles que se submetem a essa situação. Maravilha? Então, 2 problemas que a gente tinha que trabalhar, do lixo e das enchentes, trabalhamos. É fazer agora os exercícios, treinar, estudar, tirar dúvida, para ter bastante sucesso na resolução das questões de vestibular. Tá bom? Cuidem-se sempre. Muito obrigado mais uma vez pela atenção. Até um próximo encontro, galera. Tchau, tchau.